Então, dentro dessa estruturação, nós tivemos essa evolução das teorias, chegando, né, ao que a gente trabalha hoje como teoria geral dos sistemas, ou seja, criada por Bertalanffy, né, explica a interdependência dos diversos setores da empresa e fato do sucesso de um setor não garantir o sucesso de todos os outros, ou seja, de todo o sistema. Isso é fácil de falar? Isso é fácil de trazer? É. Eu tive numa empresa certa feita e eu fazia consultoria, tinha um projeto grande, e ao chegar na empresa, passei por um rapaz do RH, ele falou, opa, antes de ir embora, hoje dá uma passadinha lá, porque eu tenho uns treinamentos para orçar com você. Eu, tudo bem, fui lá, fiz as minhas atividades do dia e tal. Na hora de sair, eu dei uma passada no RH. Na hora que eu cheguei no RH, os sujeitos estavam tendo lá uma festinha. Eu digo, poxa, bacana, sou aniversariante do mês. Mas era começo de mês, era estranho, né? Geralmente essas festas são no fim do mês. E aí o sujeito falou, não, nós estamos comemorando as metas atingidas do setor. Os melhores resultados do setor de todos os tempos, nós estamos atingindo agora, superamos em 20% a nossa meta. Digo, nossa, que bacana, né? A empresa estava numa situação delicada, estava numa situação perigosa no mercado, meio baqueando, né? E que bom que reagiu, que o mercado reagiu. Não, o mercado não reagiu. Como não? Não, a empresa não está bem, mas o setor está bem. Como que o setor pode estar bem se a empresa está quebrando? Me diz. Adianta você... eu fiz a minha parte, bacana, mas eu estou no mesmo barco que tem o furo do outro lado. Eu não vou fazer porque essa aí é teu problema. A minha parte eu já fiz. E o barco vai afundar com todo mundo junto. E não adianta você ter feito ou não ter feito a parte. Nós temos que tapar o furo e resolver o problema. E a teoria geral dos sistemas fala disso, da interdependência entre as atividades, entre os departamentos, entre as áreas, entre os processos da organização. Então a gente entra nessa abordagem por processos, mais efetiva, né? Então a administração toda é sobre esse enfoque sistêmico. Produção como um sistema, ou seja, um raciocínio sistêmico, né? Você pensar nos resultados, você pensar como a sua atividade influencia a atividade seguinte e como ela vai chegar no cliente, enfim. É importante que você entenda todo esse processo e saiba das implicações de você fazer ou não muito bem a sua parte no jogo, né? As aplicações da teoria geral de sistemas e a produção como um sistema complexo. E produção como um sistema complexo é isso, né? É você imaginar que a empresa tem muitas entradas, a gente não tem mais aquele processo linear. Antigamente, quando a gente falava em processo, a gente achava que era uma linha seguindo a outra, uma entrada e uma saída para cada caixinha, para cada atividade. Não é assim, a realidade não é essa hoje. Hoje nós temos muitas entradas e muitas saídas de cada processo e eles interagem com vários outros processos e um processo que serviu mal a este vai prejudicar outros 3 que vão ser servidos na frente por este que foi mal atendido e assim por diante. Então, não dá para a gente viver hoje, trabalhar hoje, planejar hoje, estruturar, organizar e administrar uma empresa, uma organização, sem pensar, sem ter uma visão sistêmica, sem ter um tratamento da empresa como um sistema complexo. Essa linha do antigo para o novo, ou seja, são várias entradas e várias saídas e muitas interferindo em todo o processo dentro da organização. Então, o administrador que domina essa prática, né, ou seja, o pensamento sistêmico, sempre procura entender os elementos do sistema, sua interação e a relação de causa e efeito em qualquer situação. Mas vamos pensar aqui, ó. O soviético produz armas. Isso implica em quê? Poxa, a necessidade de aumentar o estoque de armas americano, porque existem as armas soviéticas. Então, nós temos aqui um aumento da ameaça aos americanos. O americano, então, produz arma para se defender. Ao produzir a arma, ele ameaça o soviético, que tem necessidade de aumentar os estoques. E aí, produz e desenvolve mais armas. É um raciocínio sistêmico. Então, hoje, mapeamento de processos, por exemplo, a análise de agregação de valor, são ferramentinhas básicas de qualquer organização. Se sua empresa não trabalhou ainda um mapeamento, se ela realmente não fez... Mas, nós estamos falando de mapeamento, não de reengenharia, né? Nós estamos falando de
identificar o que agrega valor, o que é processo de apoio, o que é processo diretor e o que é processo que realmente agrega valor ao sistema. Porque eu tenho que eliminar os desperdícios, eu tenho que eliminar tudo aquilo que não presta. Mas eu tenho que cuidar, porque aquilo que pode não servir para mim, pode ser essencial ou para o meu fornecedor ou para o meu cliente, tanto o fornecedor interno e cliente interno dentro das minhas atividades do dia a dia, como o meu fornecedor externo ou meu cliente externo em algum momento do processo. Não dá para a gente pensar só na nossa forma de fazer. Não dá para a gente pensar só nos resultados que nós buscamos. Não dá para pensar só na redução de custo direta. Eu preciso pensar no custo-benefício. Eu preciso pensar naquilo que mais me agregue valor, aquilo que me traz mais valor para a organização. Se eu não penso assim, como é que vai ser? E uma organização nada mais é então do que de um conjunto de pessoas que devem trabalhar a interdependência dos processos, das atividades e das tarefas para que se consiga obter aí o melhor resultado, né? Qual é o fim de toda empresa? Qual é a busca de toda empresa? Não é um lucro? O primeiro stakeholder, a primeira parte interessada a ser atendida dentro de uma organização não é o seu sócio, ou os seus sócios, ou os seus donos, ou... Lógico. Por quê? Porque se não tiver retorno, ele para de investir. Se ele parar de investir, não tem empresa. Um forte abraço para vocês.